Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre o valuation. É, a ideia aqui é, né, nesse webinar, a gente comentar um pouco sobre esse conteúdo dentro da área de finanças, dentro da área de gestão, que é tão importante, né, para tomar de decisão, que é importante para o gestor, né, para fazer a empresa ter valor, para fazer a empresa crescer, para a empresa cada vez mais ganhar mercado, né, produzir os seus produtos e assim por diante. Mas queria apresentar o pessoal que faz parte aqui, né, desse nosso bate-papo. Eu sou o professor Vinícius Montegomem, sou responsável pela parte de economia e finanças, né, dos cursos aí de graduação e do MBA de gestão tecnológica do Inatel. E estão aqui comigo, né, 3 alunos, né, que fizeram parte do MBA desse ano, de 2020, né, e vão contar um pouquinho da experiência que eles tiveram, né, e que eles estão tendo ainda, né, com esse curso, com o MBA, e também um pouquinho aqui sobre o valuation, né, que é o assunto desse nosso bate-papo. Então, convido aqui para, né, o Rafael começar aqui falando um pouquinho sobre ele, e aí, assim, na sequência, os demais participantes. Vamos lá, Rafael. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou aluno do MBA do Inatel. Bom, falando um pouquinho da minha história, da minha formação, da minha carreira, eu sou formado aqui no Inatel no ano de 2014 no curso de Engenharia Elétrica. Desde então, né, desde formado em 2014, eu tenho atuado aqui dentro da área de serviços do Inatel, que é o Inatel Competence Center, com as atividades de gestão de projetos, né, nos projetos de P&D. E assim, minha formação é extremamente técnica, né? Uma formação de engenharia, e trabalho, né, com essa área de gestão já, né, há 6 anos, e me deparei com essa necessidade de ampliar os meus conhecimentos nessa área de gestão. Então o MBA do Inatel tem agregado muito nesse sentido para mim, com relação aos conhecimentos, né, que eu já tinha alguns deles adquiridos durante a graduação e outros que estão sendo totalmente novos para mim, principalmente no que diz respeito à parte econômica, financeira. Então, enfim, o MBA tem agregado muito conhecimento para mim prático, e tenho certeza que esse conhecimento vai ser muito útil para mim hoje dentro das minhas atividades e para um crescimento profissional, né, que eu vejo aí a médio e longo prazo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ítalo, sou formado no Inatel também em 2014. Formei na primeira turma de Engenharia Biomédica. Para quem não sabe, Engenharia Biomédica é a área que trabalha com tecnologia e saúde. Depois de 2015, eu trabalhei 3 anos como engenheiro de campo, viajando o Brasil inteiro, fazendo cirurgias cardíacas para quem tem problema de arritmia. E há 2 anos eu estou como representante de vendas na Johnson & Johnson. E lá na Johnson, como é uma multinacional, eu tentei antecipar a oportunidade que aparece. Todo dia aparece uma oportunidade, eu queria estar preparado e resolvi fazer gestão no MBA, com gestão em empresa. E também, fora da Johnson, isso ia me ajudar e me ajudou muito nesses 2 anos a me preparar para um negócio próprio, né? Para ajudar meus pais nos negócios deles. Então, para mim, foi muito importante fazer esse curso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renan Barbosa. Eu sou formado, minha formação raiz da minha graduação é jornalismo. Logo depois, eu comecei a me especializar na área de marketing digital, juntando o poder da comunicação com a evolução tecnológica, né? E a área de marketing foi muito natural. Hoje eu atuo com a estratégia de marketing digital do Inatel, cuido das redes sociais, toda a parte de anúncio, de estratégia para digital, e sou aluno do MBA do Inatel em 2019, né? A gente começou, e foi uma oportunidade aí de agregar mais conhecimento de gestão, entender um pouco mais do contexto e de toda a evolução tecnológica que acontece em meio à própria evolução da gestão empresarial também. Ok, pessoal. Para dar continuidade aqui, né, eu queria então apresentar um pouquinho aqui para vocês, né, esse assunto, né, que é o assunto do nosso bate-papo aqui, que é o valuation, né, é o nome aí que a gente usa
embora muitos autores traduzam, né, para avaliação de empresas. Claro que a gente faz avaliação de empresas, diferentes tipos de empresas, né, mas também não só empresas, né. Então, eu queria apresentar um pouquinho, né, e mostrar para quem está nos assistindo aí quais são as variáveis, né, importantes aí que existem e que vão impactar no valor da empresa, no valuation da empresa. Então, vou compartilhar aqui, né, uma apresentação breve, para depois a gente conversar sobre. Então, dando sequência aqui, né, a ideia é mostrar aqui como, né, os cenários econômicos e as decisões empresariais, elas trazem, né, impacto no valor final de uma empresa, né. Importante também, acho que comentar que o porquê, né, calcular o valor da empresa. A gente pode calcular o valor da empresa, uma empresa pode calcular o seu próprio valor, quando, por exemplo, ela decide vender uma parte, né, ou a empresa como um todo, ou quando ela decide comprar uma outra empresa concorrente, ou quando ela decide, por exemplo, a empresa ser dividida em mais de uma empresa. Para tudo isso, então, a gente tem aí o valuation, né? Só que o valuation é uma técnica aí, né, dentro da área de finanças, que é bastante importante porque envolve um conhecimento aprofundado de várias áreas diferentes, né? Então, aqui, dentro do MBA de Gestão Empresarial e Ambiente Tecnológico do Inatel, uma das disciplinas da área de finanças que a gente trabalha é o valuation, que a gente vai estar comentando, né, e falando sobre nesse webinar. Então, primeira coisa, né, aqui a gente apresenta um gráfico onde mostra aqui, né, a evolução do valor de empresas de tecnologia, as empresas americanas. Antes, né, esse gráfico ele mostra aí que as empresas elas saem mais ou menos, né, de um valor ali em torno de uns 800, 1 trilhão de dólares em 2018, né, e agora em 2020, com crise e tudo, com a pandemia e tudo, a Apple está ultrapassando 2 trilhões de dólares, né? Então, em termos de valor de mercado, a Apple, né, ela vale mais do que o PIB do Brasil. Então, para a gente ter uma ideia da força, né, de uma empresa como a Apple, né, o PIB do Brasil hoje em dólar ele é em torno de 1 trilhão e 600 bilhões. Né? A Apple tem mais do que o PIB do Brasil. Ou seja, o Brasil o ano inteiro produzindo não dá o valor que a Apple vale. Né? Então, daí para a gente ter uma ideia, e eu coloquei também aqui empresas brasileiras, a Petrobras, 295 bilhões de reais, não é dólar, né? Itaú, 279, e Ambev, 237, todos bilhões de reais. Mas aí vem aquela questão, né? Como chegar nesse valor, né? Como que se chega nesse valor? E a grande questão, na verdade, é o seguinte, para a gente poder chegar no valor real de uma empresa, claro que a gente considera tudo que a empresa tem em termos de ativos, máquinas, equipamentos, em termos do produto que ela produz, mas também, principalmente, né, em termos do que ela pode gerar, o que ela pode produzir de valor de hoje para o futuro. Então, essa é a grande sacada aí do valuation. Só que para a gente olhar para o futuro, né, aí a gente vai ter que olhar variáveis diversas. Né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de novo, comparando duas empresas, a gente tem aqui duas empresas importantes da área de varejo no Brasil, que é a Magazine Luiza e a Via Varejo. Lá em 2016, elas tinham mais ou menos o mesmo valor, ali em torno de 2 bilhões, né, de reais. E aí, o que acontece? A Magazine Luiza ela começa a disparar, né? Ela começa a crescer, ela cresceu 4.500%, né? Chegando num valor bem mais elevado agora, né? No tempo mais recente, são dados aí da Economática. Quer dizer, então, o que será qual é o segredo, né, que o Magazine Luiza teve para chegar nesse valor, né? Até coloquei uma pergunta aí, será que ela conseguiu adequar o modelo de negócio para esse cenário, né, muito mais tecnológico que nós temos hoje, né, onde as pessoas muitas vezes elas compram, né, não mais presencialmente, mas virtualmente? O que será que aconteceu? Né? Então, quando a gente faz a avaliação da empresa, a gente começa a entender, né, o que foi acontecendo ao longo do tempo para que a empresa passasse a ter um valor muito maior. Aqui também eu coloquei um gráfico do índice Bovespa, né, para mostrar basicamente o que acontece, né, com momentos de crise. Né? A gente tem aqui o índice Bovespa em dólar subindo, ó, e quando chega aqui, né, lá em 2008, quando vem a crise americana lá,
o índice Bovespa despenca aqui, né? Quer dizer, o índice Bovespa ele representa, na média, o valor das empresas brasileiras, né? Quer dizer, algum fato econômico que fez cair, né, o valor das empresas assim rapidamente. E logo em seguida ela retoma, volta a subir, mas aí depois vem a outra crise aqui, ela começa a cair de novo, né? Quer dizer, então o índice Bovespa ou qualquer empresa, né, ela tem o seu valor. A gente diz que tudo que está acontecendo com a empresa acaba, né, tendo uma precificação. O que é a precificação? É uma decisão que a gestão toma, um problema na economia, um problema na tecnologia. Tudo isso é precificado, ou seja, é transformado em preço, em valor, né, da empresa. Então, assim, dentro do conteúdo de valuation, né, é nosso objetivo, quando a gente estuda isso aí, entender, né, como que todas essas variáveis vão impactar, então, no valor da empresa. Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, né? O valuation ele depende, basicamente, da competência gerencial. A gente tem uma empresa com bons gestores que saibam, né, como conduzir a empresa. É claro que a empresa tende a ganhar valor com o passar dos anos, né? Com a evolução de mercado, né, que aí depende do nível de concorrência, depende do produto que a empresa tem. É muito comum a gente ter, por exemplo, casos de empresas que o produto ele vai envelhecendo ao longo do tempo, né? E aí, se o produto envelhece ao longo do tempo, é preciso estar fazendo uma reformulação de mercado, redefinindo os objetivos da empresa para que ela continue, né, agregando valor, trazendo valor para os acionistas. Claro, a gente depende bastante de cenários econômicos. Aqui do lado a gente tem um gráfico do PIB mundial, né? E aí dá para a gente perceber aqui a crise de novo, o que acontece com a crise, que dá uma queda, né? Aí na economia mundial, no caso a crise de 2008, 2009. E aí, quando isso acontece, é lógico que as pessoas têm menos dinheiro, as empresas vendem menos, então isso impacta também no valor da empresa e, claro, também as mudanças tecnológicas, né? Quer dizer, mudança tecnológica pode também fazer uma empresa evoluir, como a gente acabou de mostrar ali o Magazine Luiza, ou de repente ela perder, né, o passo aí da evolução tecnológica e aí ela perder valor. Também é muito importante comentar que dentro do valuation a gente trabalha muito com as premissas, que são, né, na verdade, os pontos de vista, né, de quem faz a avaliação. Depois, os meus colegas aqui podem falar um pouquinho sobre isso, né? Quando você tem uma visão mais otimista, você adota, né, perspectivas futuras positivas para a empresa e, claro, isso vai impactar positivamente no valor da empresa. E, por outro lado, quando você tem já uma visão mais pessimista, isso também vai impactar negativamente aí no valor da empresa. Bom, então, esse é o nosso assunto, né? Agora a gente vai abrir a palavra aqui para cada um falar um pouquinho aqui, né? E depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ambiente que a gente vive aí no Inatel, né? Dos cursos de pós-graduação, do MBA, para que quem está nos assistindo aí possa ter uma ideia, né? De como que a coisa funciona, de como que isso é bacana, como que é gostoso, né? Fazer parte desse time, fazer parte desses cursos que o Inatel oferece, né? E como que isso agrega valor aí, né, no currículo e também profissionalmente para cada um de nós. Então, pessoal, depois dessa apresentação aqui, né, sobre o valuation, vou abrir a palavra aqui para os nossos colegas, né, o Renan, o Rafael e o Ítalo, falar um pouquinho o que eles absorveram aí, né, nesse conhecimento de valuation, o que eles sentiram, né, aonde que esse conhecimento, esse conteúdo de valuation agregou aí na carreira deles e no conhecimento deles durante aqui as aulas do MBA do Inatel. Então, Rafael, pode começar por você. Tá, joia. Bom, pessoal, falando um pouquinho do tema Evaluation em específico, né? Esse tema ele vem num contexto bacana dentro do MBA, onde nós tivemos, né, com o próprio professor Vinícius, né, algumas disciplinas aí ligadas à parte de engenharia econômica, contabilidade e custos, economia empresarial, para a gente culminar aí, né, nas finanças corporativas e, por fim, na parte de evaluation. E é muito bacana o contexto dessa disciplina, até o Renan aí é uma pessoa que vem da área, né, de marketing, a gente construiu ao longo do curso esse conhecimento, né, aprendendo a analisar as informações das empresas no mercado, né, de bolsa de valores, extrair essas informações, a gente começar a olhar para os indicadores de macroeconomia para conseguir entender um pouquinho dos impactos todos que nós temos, né, com relação a todas as influências políticas e econômicas aí que envolvem o nosso país. E aí, por fim, a gente entra, né, especificamente nesse tema evaluation, onde a gente compila todas essas informações, né,
os dados históricos da empresa tirados aí de fontes, né, seguras como a Bolsa de Valores, e juntamente com isso, né, uma tratativa matemática ali relativamente simples, e juntando a isso as perspectivas futuras de mercado, né? Como o professor bem colocou, isso tem uma certa variação com base, né, no otimismo ou pessimismo aí da pessoa que está fazendo as análises, e principalmente no método que a gente está adotando no curso, que é o fluxo de caixa descontado. A gente olha esses dois cenários, né, o cenário estatístico histórico e o cenário futuro com base nos indicadores econômicos. Então, isso dá uma leitura muito bem fundamentada com essas variáveis todas, para que a gente consiga aí, né, fazer esse árduo trabalho de estimar o valor de uma empresa, né? Então eu vejo com bastante, foi muito bacana esse aprendizado, está sendo, e agregou bastante para mim na minha carreira, que já sou uma pessoa da área de gestão, então, ou seja, essa ótica foi muito importante para mim. Eu olho o valuation eu sempre gosto de colocar que o Brasil é movido pelo micro, né? Microempreendedor, pelo pequeno empreendedor. Então, eu tento sempre associar alguma coisa também fora da empresa onde eu trabalho. Eu gosto de trabalhar olhando as duas coisas, o que tem numa multinacional e o que tem no Zé da padaria, né? Então, por exemplo, falando de valuation, né? Então, o cara resolve vender a padaria dele. O que ele tem que levar em consideração, né? A gente conseguiu enxergar durante o curso, a gente viu durante a apresentação aqui, que às vezes um simples fator pode mudar toda o valor da empresa, né? Então, você vem uma crise, por exemplo, e joga o preço da empresa lá para baixo, mas ela não está mais barata. O mercado a deixou mais barata, mas ela tem a mesma capacidade de produção, de venda, de inteligência para lançar produto, né? Então, na hora que um cara lá, o Zé da padaria, ele vai vender, o que ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração tudo que ele produziu, a carteira dele, os gastos dele, ele vai olhar tudo que é o fluxo de caixa dele, os fornecedores, tudo. E vai olhar para frente também, né? O que estava planejado para ele crescer, o que ele tem de planos futuros, de lançar uma rosquinha nova, um serviço de delivery novo para dar um upgrade. Então, tudo isso é colocado na mesa para que ele consiga, né, fazer as contas certinho, para que ele consiga chegar ao mais real do valor da empresa dele. Então, eu gosto muito de fazer analogia com coisa um pouquinho mais simples, porque quando a gente entra numa multinacional, a conta fica um pouco mais complexa, né? Se ela é de capital aberto, então a responsabilidade é muito maior em relação a se fazer isso. Mas eu gostaria só era de chamar a atenção disso, né? De quão é importante da gente saber o que de fato o que a empresa que a gente está trabalhando ou a nossa própria empresa vale, né? Fazendo uma analogia, é como se você fosse ser contratado, né? Quanto você vale, né? Você tem que saber o preço do que você está fazendo, quanto você vale, quanto a sua empresa vale. Se a sua empresa vale tanto, vai influenciar diretamente no seu produto, no valor dele, na sua margem de lucro. Então, isso é muito importante. Eu adorei ver isso, né? Eu achava que valuation era papo de investidor, não era papo de gestor. E aí, hoje vejo que não, é o contrário, é papo de gestor. E aí, os investidores usam essa ferramenta que vem sintetizada com várias informações para avaliar se uma empresa está boa ou não, se ela tem perspectiva para crescer ou não. Então, é muito legal, muito legal. Bacana. Pegando um pouco disso que você falou também, o Ítalo, eu gosto também de olhar o pequeno e ver como que as coisas são interligadas e como tem uma uma questão que muda tudo, tanto os grandes negócios, né, as grandes empresas, como o pequeno, e isso, ao mesmo tempo que melhora todos os cenários, ele deixa o cenário mais complexo também, que é a evolução tecnológica, né? Então, o Vinícius mostrou aí as empresas mais valiosas, né? Com a Apple valendo 2 trilhões. Eu peguei aqui as marcas mais valiosas, elas se confundem muito com as empresas mais valiosas também, que são Apple, né? Valendo a marca só, né? A marca Apple valendo isso um valor de 2020, né? Valores de 2020, valendo 322,9 bilhões de dólares.
a Amazon valendo 200,6 bilhões de dólares, a Microsoft valendo 166 bilhões e o Google aí em quarto lugar valendo 165,4 bilhões de dólares. E esses valores eles são muito intangíveis e na tecnologia, né, a gente vem desse contexto tecnológico, a nossa geração e tudo mais, sempre foi muito, além de complexo, meio intangível. Assim. Então, se o cara se é o Zé lá da padaria que está fazendo as contas de quantos pães que ele vendeu no dia, ele está vendo ali o dinheiro entrando, o caixa se movimentando, né? Agora, como que uma Apple calcula o valor que a marca tem ou quanto de novas assinaturas que eles tiveram numa plataforma, sei lá, quando era o iTunes, por exemplo. Então, sempre foi muito intangível, pelo menos para mim, isso. E com o valuation, com os cálculos matemáticos ali, eu aprendi que dá sim para colocar tudo no papel, na planilha, e é daí, né, é disso que surgem esses números que a gente tanto, e essas histórias que a gente tanto admira, assim, como uma empresa saiu de uma garagem e se tornou uma empresa que vale 2 trilhões de dólares, que é o exemplo da Apple, né? Porque eu venho do marketing, então eu sempre olhei muito a questão de estratégia só de comunicação, de atendimento ao cliente, e com o MBA, com a gestão mesmo, principalmente nas aulas que a gente teve esse ano de finanças corporativas, economia empresarial, gestão empresarial, né? Eu consegui visualizar que é também muito planejamento estratégico financeiro, a gestão ela envolve todos os contextos, envolve essa integração multidisciplinar mesmo, né? Porque não adianta ser a empresa mais inovadora do mundo se a conta não está fechando no fim do mês e se não está vendendo, não tem uma gestão ali de caixa também. Então, eu consegui visualizar e eu acho que o valuation traz esse contexto que é muito além do que das estratégias só de gestão de marca, de gestão mais na parte ali do produto. Envolve a planilha, envolve o planejamento e, ao mesmo tempo, que não é nada de outro mundo. Assim, né? É possível você estruturar uma empresa com um bom planejamento em todas as áreas, inclusive no financeiro. Então, acho que isso foi muito bacana. E eu acho que no contexto até que a gente vê hoje, né, até do curso também, o valuation envolve muito isso. Assim, a gente entender que não é só de inovação e de ideias brilhantes e de projetos arrebatadores que as empresas são feitas. Elas são feitas também de planejamento e gestão de fato ali, né? Que você olhar os números e você ter muito planejamento mesmo. Né? Não é por acaso, né? Que as grandes empresas se tornam grandes empresas, como também não é por acaso que o Zé da Padaria faz o negócio crescer e se transforma num negócio rentável para toda a família. Legal, gente. Obrigado aí, então, pelo que cada um falou. E uma pergunta que eu ia fazer tem bastante a ver com o que o Renan falou aqui no final, né? Porque, assim, o Rafael e o Ítalo são engenheiros, né? Eu também sou engenheiro. E o Renan já vem de uma outra área. Então, a pergunta que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto, né? É o seguinte, bom, o MBA de gestão tecnológica, né? Para uma pessoa que não tem ligação com a Inatel, para uma pessoa que, por exemplo, que fez administração, para uma pessoa que fez, sei lá, ciências biológicas ou de qualquer outra área de conhecimento, eu pergunto para vocês, essas pessoas elas têm condições de fazer o MBA de gestão tecnológica do Inatel e acompanhar? Elas vão ter proveito se elas fizerem? O que vocês podem falar sobre isso? Sobre a dificuldade de uma pessoa, principalmente o Renan, né, que vem de uma outra área, né, e também quem é engenheiro, né, e vem de repente se debate aí, se depara aí com assuntos da área de gestão, né, que vai desde a gestão lá de pessoas, gestão de produção, até chegar a culminar aí com a gestão financeira dentro aqui, né, de finanças corporativas, onde a gente fala então aí do valuation. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, acho que seria legal. Renan, Rafael e Ítalo, se vocês puderem ajudar aí a falar um pouco, seria interessante.
Bom, falar um pouquinho aqui pelo lado meu, né? Formação de engenharia, atuando no mercado de gestão de projetos. Para mim, assim, eu vejo com bastante clareza que algumas das disciplinas, né, já são um pouco usadas nas minhas atividades aqui dentro do ICC, mas até acompanhando alguns colegas aí que são de formações, né, distintas da minha, eu vi que a maneira com que as disciplinas foram abordadas, né, a didática, acho que tem um pouquinho desse sentimento que nem todos que entram no MBA do Inatel são do Inatel, né, ou seja, são pessoas de formação diversa. Eu acho que isso foi bem bacana de se ver, ou seja, as pessoas realmente aprendendo de forma clara, de forma bem objetiva, com as orientações passadas pelos professores, né, o material didático, as atividades práticas, principalmente, foram muito bacanas. E nesse momento a gente consegue juntar pessoas ali com perfis diferentes para conseguir chegar, né, no objetivo final ali das disciplinas. Então eu vejo assim, é um curso que realmente se aplica para pessoas que não são da área de exatas, de engenharia, sem sombra de dúvida, porque o conhecimento ele é construído ao longo do curso, né? Então acho que esse sentimento que o Inatel tem de realmente fazer algo nesse sentido é muito bacana. E aí, assim, falando um pouquinho para mim, que sou engenheiro, né, que trabalho com gestão, o curso agregou muita coisa para mim na minha carreira, coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia, no feeling, né? Vamos falar assim, do conhecimento diário do trabalho, e que a gente tem a oportunidade de entender a parte tanto teórica como práticas diferentes, tendo em vista que os nossos profissionais, os nossos professores, né, tem tanto cunho acadêmico quanto cunho, né, profissional de mercado realmente. Então isso agrega muito valor, né? Então, ou seja, não é um MBA só com professores de cadeira, né? A gente tem professores que são realmente pessoas de mercado. Então, acho que assim, ele é um curso que se aplica para qualquer área de formação. Para engenheiros, como no meu caso, agregou muito valor. E para o meu caso, além de engenheiro, uma pessoa da área de gestão de projetos, posso dizer que eu tive muito conhecimento agregado, coisas que a gente, né, às vezes entendia fazer de uma maneira um pouco diferente do que deveria ser. Mas, enfim, eu tenho realmente boas recomendações aí com relação à eficácia do curso, né? Bom, para mim também eu sou muito técnico, né? Eu fiz, antes de fazer engenharia, eu fiz técnico em eletrônica e sou um apaixonado por exatas, né? Então, quando a gente foi aparecendo as matérias, a gente foi vivenciando as matérias, foi muito interessante de ver como, de fato, um ambiente diversificado ajudou, né? Na hora da matemática, a gente dava uma mão para o pessoal que não era da exatas, e na hora que não era de exatas, marketing, por exemplo, o Renan vinha e ajudava praticamente a sala inteira, né? Com ponto de vista, com a experiência. Hoje, na nossa turma, nós temos professores, temos advogados, temos administradores, temos o Renan, que é de marketing. Então, para qualquer um fazer. E uma conclusão que eu cheguei com a gestão em si é que na hora que você vai tomar uma decisão ou fazer um cálculo, ele é relativamente simples. O mais difícil que você tem para fazer dentro de uma empresa é ordenar as informações, é trazer as informações de campo, isso dá trabalho, isso é muito difícil, porque na hora que as informações estão ali, você tem que tomar uma decisão, é muito simples de fazer, os números falam por si só, né? Então, é para qualquer um fazer. E hoje, quando você tem que fazer uma conta um pouco mais elaborada, nenhum momento nós tivemos problema com isso. O Excel, em 99% dos problemas, ele resolveu, ele tem ferramentas para poder nos ajudar, todo mundo trabalhando em equipe. Então, não para quem tiver pensando em fazer, isso não é para mim, pode fazer, que é muito tranquilo, tá? De fazer, porque as pessoas se ajudam, as pessoas são multidisciplinares e não vai ter problema nenhum fazer. Para mim foi muito importante, me deu uma visão muito maior. Hoje, o que eu vi acontecendo na Johnson, por exemplo, com o MBA, eu entendo da onde são as dores da empresa, né? O porquê que no final do mês a meta tem que ser batida lá, porque está vinculado aos investidores, está vinculado à folha de pagamento, está vinculado a um monte de coisa. O porquê que tem que ter nota fiscal bonitinho, porque isso vai no DRE. Então, para mim, trouxe muita informação, foi muito rico para mim, foi uma das maiores e melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi fazer esse MBA. O professor, pessoal, eu queria só fazer um complemento aqui. Nós somos a turma que passamos aí pelo Covid, né?
Então, a gente vinha de uma sequência de aulas presenciais no ano de 2019, começamos o ano de 2020 aí, ainda presencialmente, e fizemos essa mudança de chave, né, para esse modo online aí, né, EAD nosso curso. E assim, né, claro que houveram algumas dificuldades para a gente poder se acertar, o uso de ferramenta, mas assim, o que eu posso dizer é que a gente não perdeu em nada em termos de qualidade, de interação entre as pessoas. Isso que o Ítalo falou muito bacana, da gente se ajudar, da gente montar, às vezes, grupos com conhecimentos diversos e mesclados para poder somar, né, na parte de marketing, na parte das exatas, das contas. Mas, enfim, eu acho que é muito bacana falar isso. A gente passou por esse processo de mudança e eu vejo claramente que a gente não perdeu nada em termos de qualidade de ensino, dessa interação entre os grupos, aí, entre as pessoas, né, que fazem parte do MBA. A gente acaba formando ali que realmente, né, um laço bacana de amizade, de companheirismo ali. Então, assim, a modalidade online não nos prejudicou em nada, né? Então, ou seja, a gente continuou realmente tendo a mesma efetividade, aprendendo, tendo as interações necessárias aí. Então, só queria fazer essa colocação, acho que é bacana falar, né? Somos aí a turma que passou o antes e o pós-Covid aí, né? Ô, Rafael, e só uma curiosidade, hein? No meu caso, eu saía de São Paulo e ia para Santa Rita, então tinha o fator estrada. Para mim, eu vi que rendeu mais ser online ainda. Eu tive um aproveitamento muito maior, porque acabava que você estava cansado já da semana, chegava sábado, você estava cansado. A absorção, para mim, foi diferente no online. Eu consegui absorver muito mais coisa e então, assim, veio numa hora muito boa, né? Para mim, ajudou bastante. Bom, eu sou o mais, acho que tem a Carol também, né? A gente assim, não somos nada de exatas, né? E até foi uma preocupação minha no começo, que ao contrário do que o Ítalo falou aí, eu nunca gostei. Falar que eu detesto exatas é exagero, assim, mas eu não sou um cara ali que tenho 5 modelos de calculadora científica, né? Mas, assim, foi bem tranquilo todas as disciplinas. Eu tive algumas dificuldades em algumas disciplinas, mas tudo é Excel. Eu tive mais dificuldade porque eu não aprendia, não sabia muito de Excel. Isso serviu, o curso serviu para eu aprender Excel também, assim, aprender a usar de forma mais complexa, que eu usava o básico, né? No marketing a gente usa muito para gerar relatórios e tudo mais, mas a gente já vem meio que as próprias plataformas já fazem já geram esses relatórios que se transformam depois em Excel. Mas eu aprendi todo o poder, potencial do Excel e consegui aprender muito, assim, consegui colocar um pezinho mais ali nas exatas, que eu acho que é importante, principalmente para a minha área, na questão de dados, né? Então, o fato de eu ter melhorado com números durante o MBA, com certeza vai me ajudar muito na minha carreira, porque eu preciso, e isso eu acho que todos os profissionais hoje em dia, né? Os dados são o ouro do século XXI, assim. Então, eu pude aprender muito bem, e essa questão, assim, todo mundo se ajudou, o networking realmente aconteceu, né? Eu falo que eu sou amigo do cara que trabalha aí na Johnson, né? E a gente é amigo de todo mundo. Você vê, assim, o jeito que é legal, as discussões, o nível das discussões que a gente tem no MBA e o nível dos profissionais mesmo assim, porque a gente vê que está todo mundo atuando no mercado mesmo, né? O Ítalo até falou, nossa, na aula de marketing é isso mesmo, cada um tem que ser da sua área mesmo, cada um tem mais facilidade com uma área. Eu concordo muito com isso, só que o que o MBA potencializa é que, apesar de cada um gostar um pouco mais de uma disciplina ou outra, se dar melhor com uma disciplina ou outra, o MBA ele traz um contexto que a gente precisa. Provavelmente eu não vou ser o maior especialista do mundo em planilhas e em cálculo de valuation, mas na gestão eu sei hoje em dia ali o que eu preciso, o que a empresa precisa, né? Porque por exemplo, para você fundar um negócio ou ser empreendedor, existe muito o mito, né? Tem até o livro O Mito do Empreendedor, que você é bom em uma coisa, eu sou ótimo em marketing, então eu vou fundar uma agência, vai ser a próxima W Brasil. Não vai, assim. A não ser que eu contrate, que eu tenha um contexto bacana para contratar as pessoas certas.
Então, e para gerar um time certo, né? Então, acho que o MBA ele ajudou muito nisso, para eu entender um pouquinho o contexto de cada assunto dentro da gestão empresarial e conseguir formar times. Assim, eu acho que isso que as equipes são o maior diferencial hoje das grandes empresas, né? Eu até terminei de ler um livro que chama Do Mil ao Bilhão, da ideia ao bilhão, que conta a história das startups do unicórnio. E não só esse livro, mas todos os livros que a gente vê, assim, as histórias das empresas, o segredo está no time, né? Então, eu acho que a gente aprendeu no MBA, trouxe um contexto para a gente conseguir que tipo de profissional ou que assuntos, quais habilidades que a gente precisa dentro de uma gestão de empresas. Um outro ponto fundamental foi a questão do contexto tecnológico também, né? A gente teve uma disciplina que chama Novas Tecnologias e Novos Negócios, que trouxe diversos temas que são muito bacanas. Então, assim, se eu tivesse que resumir todos esses 2 anos, até a gente já é ex-aluno, né? Eu falei, eu sou aluno, mas a gente já concluiu o curso e tal. Eu resumiria em duas palavras, assim, networking, e networking do jeito que ele acontece mesmo, que é com amizade, e contexto, assim, contexto da gestão, contexto que a gente precisa saber para conseguir se tornar mesmo a gente ser bons gestores, assim, nos tornarmos bons gestores. Legal, gente. Acho que a gente falou aí sobre, né, o MBA de uma forma geral, falamos aí do valuation. Eu queria até aproveitar aqui uma frase do Renan, que eu achei muito interessante, que eu penso da mesma forma, né? As empresas, elas são o que são, não por acaso. Né? Eu penso que, na verdade, uma empresa é um verdadeiro quebra-cabeça, onde as peças precisam ser encaixadas de forma adequada. Então, o que acontece? Se você tem profissional, né, ainda que ele não seja especialista numa área, como o Renan também comentou, mas que ele tenha um conhecimento, que ele possa conversar com especialistas de áreas diferentes, ele entende o que os outros falam, né? Isso aí que dá a liga, né? Que vai juntar as peças, que vai formar uma empresa vencedora, vai formar um time vencedor. Então, eu acho que a ideia principal, né, de um MBA desse nível que a gente tem no Inatel é essa, né? Vamos dizer assim, gerar esse cimento, né, que vai juntar as peças aí de forma adequada, para que quando a gente chegar, né, cada um na sua empresa, cada um atuando na sua área, possa interagir melhor com profissionais de outras áreas e, claro, contribuir para que a empresa, né, tenha sucesso, para que a empresa evolua. E aí, quando a gente faz isso, a gente ganha de todos os lados, porque profissionalmente a gente passa a, né, ser mais produtivo, né, a empresa passa a produzir produtos, serviços melhores, ela ganha mais dinheiro, ela gera mais produtos, ela gera produtos inovadores, e ela também faz a economia do país funcionar. Né? Então, assim, a gente se beneficia quem está ao nosso redor, beneficia a empresa onde a gente atua e acaba beneficiando um país como um todo. Então, acho que esse é o principal aí, eu acho, né, dessa agregação de conhecimento que acontece aqui no MBA. Então é isso. E, igual o senhor falou, professor, só lembrando, né, que as inscrições para o MBA, para todos os cursos de pós-graduação do Inatel, estão abertas, e com a novidade que, a partir de 2021, o Inatel passa a oferecer também a pós na modalidade online. Essa experiência que a gente, igual o Rafael falou, a gente foi a turma que passou pela Covid, né, que teve o curso, começamos presencial, mudamos para online. Então, isso trouxe uma grande experiência para o Inatel, além já dos cursos online que o Inatel já oferecia, que tem o site online.inatel.br, tem vários cursos de extensão tecnológica, né? Mas a partir de 2021, a pós-graduação também está online. A maioria dos cursos, a gente sempre recebia, estou falando a gente porque eu cuido da parte de marketing do Inatel, né? A gente sempre recebia muitos pedidos de ter os cursos disponibilizados online, então atendendo a muitos pedidos,
A gente vai ter, inclusive, um MBA na modalidade online. As inscrições, então, estão abertas. É só acessar www.inatel.br/pós e lá estão todos os cursos, inclusive do MBA. E quem tiver interesse, a gente tem certeza que vai ser muito bem recebido por todos. Nós que estamos ali no Inatel, que somos ex-alunos, os professores estão todos aí esperando vocês de braços abertos. Seja de braços abertos virtuais ou presenciais, a gente está esperando vocês. Gente, então, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Espero que quem nos assiste aí tenha gostado também, né, de saber um pouquinho sobre o Valuation, sobre o MBA do Inatel, e vamos ficando por aqui. Um abraço, grande abraço para todo mundo aí. Se quiserem falar um pouquinho aí. Não, obrigado, pessoal. Um abraço e reforçando, né? Acho que venham para o MBA do Inatel, vai agregar muito a carreira de vocês, sem sombra de dúvida, viu? Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor Vinícius, pelo convite. Obrigado, Inatel. E, bom, se eu pudesse dar uma dica, é o seguinte, né? Eu escutei há muito tempo meu pai falando que o conhecimento ninguém nos tira, né? E não tem crise, não tem pandemia que não vai nos tirar o conhecimento. Então, sem sombra de dúvida, será o maior e melhor investimento que poderá acontecer com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, professor Vinícius, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Espero que todos a gente se encontre aí pessoalmente muito em breve. Obrigado. Valeu, abração.